a nossa live sobre PDT e poder tirar dúvida de vocês com essas técnicas, como fazer descontaminação bucal, o que os trabalhos têm mostrado aí pra gente conseguir fazer descontaminação, enfim, tudo isso. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo aí se cuidando, se protegendo, usando N95, PFF2, para poder ficar em paz. Daqui um tempo a gente faz a correção das orelhas, sem problemas. Gente, olha só, a gente na prática clínica, a gente lida com infecção o tempo todo mesmo, tá? Não tem um dia que a gente, por qualquer motivo que seja, não lide com infecção. A gente, na verdade, grande parte do que a gente faz está associado ao que as bactérias, os vírus e os fungos, eles podem causar, tá? E sempre que a gente tiver infecção, a gente precisa primeiro entender, né, quais são os mecanismos que a gente lança a mão normalmente para trabalhar contra esses processos infecciosos e o que tenho de novo para trabalhar. Todo mundo sabe que vai chegar uma hora, mais cedo do que a gente imagina, que os antibióticos por via oral, aí, via intravenosa, eles vão perder eficiência. A nossa tecnologia ela não evolui na mesma velocidade que as bactérias conseguem se diferenciar. E o que acontece? Se a gente não tiver mecanismos para ajudar a gente nesse combate, a gente vai perder, né? A gente tem perdido uma batalha aí nesses dias que a gente está vivendo, né? É uma batalha muito dura, né? Onde antes de ter vacinas aí com eficácia alta, você já tem o vírus mutando, né? E o que acontece, né? Vamos falar um pouco aqui dos antibióticos mais especificamente. A gente sabe que o material genético das bactérias que sobram quando a gente tem ali uma morte bacteriana por causa de um antibiótico que vai auxiliar nosso sistema imune a trabalhar contra elas, aquele material genético ele é aproveitado pelas bactérias que estão vivas para aprender, para adaptar para elas o que elas podem usar para serem mais resistentes. E essa resistência já chamou a atenção de muita gente que veio pesquisando com outras técnicas e outras propostas clínicas aí para conseguir ter alternativa à ineficácia dos antibióticos, tá? A gente, falando aí diretamente na odontologia, a gente lida com bactérias complexas, né? Com regiões complexas para conseguir fazer com que o antibiótico chegue o tempo todo, né? Então é importante a gente saber, né, que já existem alternativas complementares para ajudar a gente a ter sucesso nos nossos tratamentos, nas nossas descontaminações, né, para a gente ter eficiência, né? E é isso que a doutora Alexandra falou, ainda tem gente que toma antibiótico, não sei como consegue receita, para tirar dor, né? Então assim, e eu vejo, infelizmente ainda dentro da área da saúde, gente prescrevendo antibiótico para tirar dor também, né? Gente, antibiótico não vai tirar dor. Então, a gente tem que saber muito bem trabalhar com os processos infecciosos para conseguir ter eficiência, né? Dentro da laser terapia, a gente tem uma área exclusiva aí de descontaminação que faz com que a gente tenha aí uma esperança dentro dos tratamentos, uma esperança dentro do que a gente trabalha, né? Que é a terapia fotodinâmica, que vai justamente combater também bactérias, vírus e fungos, de maneira que eu não tenha um efeito sistêmico disso, né? A gente tem uma descontaminação local, né? E vai conseguir ter uma eficácia, uma eficiência maior até do que os próprios antibióticos. Então, trocando em palavras mais simples, a gente tem um ótimo de um remédio para usar quando eu preciso descontaminar uma região, com uma eficácia que beira aí 100% de eficiência, né? De morte de micro-organismos, sem eu ter um efeito sistêmico associado, tá? E aí, gente, conforme a gente vai agregando a terapia fotodinâmica na nossa rotina, tá? E a aplicabilidade da terapia fotodinâmica, ela vai ter uma série de ações, uma série de opções para eu fazer, uma série de opções para eu conseguir, né, ter uma eficácia maior no meu tratamento.
Então a gente vai ter aí a indicação da terapia dentro dos procedimentos que a gente faz no nosso dia a dia. Beleza? Então, gente, o que é terapia fotodinâmica? Terapia fotodinâmica nada mais é do que eu associar uma luz a um corante e oxigênio e conseguir promover morte celular ou um efeito a partir dessa reação, tá? Então, quando a gente fala de terapia fotodinâmica, o que vai acontecer? Eu sempre vou ter a associação de uma luz com um pigmento e essa associação na presença de oxigênio vai fazer com que eu tenha liberação de oxigênio singleto que tenha a capacidade de promover morte celular, tá? Então, basicamente, sempre que a gente falar de terapia fotodinâmica, a gente está falando justamente desse processo de descontaminação, tá? Então, sempre que eu associar uma luz a um corante e a oxigênio, eu vou estar fazendo terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica, ela não é substituta dos procedimentos clássicos que a gente já realiza, tá? Isso é muito importante deixar claro para vocês. Sempre que a gente faz, que a gente deseja ter o efeito de descontaminação, a gente não vai se livrar ou deixar de fazer outros procedimentos. Por exemplo, dentro da endo, eu não vou deixar todos os procedimentos de lado para só fazer descontaminação com PDT. O PDT vai me amplificar a capacidade de descontaminação. Na pério, quando eu vou fazer uma raspagem e eu preciso descontaminar uma bolsa, eu não vou deixar de fazer a raspagem para fazer a descontaminação da bolsa. E por aí, gente, todos os racionais possíveis. Se eu vou trabalhar numa herpes em fase de vesícula, eu vou usar a terapia fotodinâmica e vou trabalhar com drenagem também para conseguir tirar esse vírus ativo dali, tá? A gente sempre vai ter a combinação. E qual que é a vantagem de eu combinar essas técnicas? Justamente melhorar muito minha performance clínica, minha performance de resultado. Eu consigo deitar a cabeça no travesseiro à noite mais tranquilo quando eu associei dentro das minhas técnicas a terapia fotodinâmica, tá? E aí, gente, sempre que a gente vai trabalhar com cores e com luzes e com fotoativação, o que a gente vai somar? O que a gente vai ter de efeito? Tá? A gente precisa lembrar que sempre eu vou usar cores complementares. Então, se eu for usar uma cor vermelha de luz, e aí é o clássico que a gente trabalha, né, com laser vermelho, eu vou usar sempre um pigmento azul. Tá? Que no caso que a gente usa é o azul de metileno. Tá? O que eu não posso fazer? E eu vou puxar um gancho para o clareamento e eu já volto. Quando eu vou fazer clareamento fotoativado, não adianta nada eu pegar uma luz azul, um gel azul e aplicar a luz azul sobre o gel azul. Eu não vou ter interação da luz com as partículas de pigmento. O azul não vai absorver o azul. Tá? A gente precisa ter uma atividade aí de complementação. Então, se eu vou usar um LED azul para clarear, eu preciso ter um pigmento no peróxido laranja. Se eu vou usar um laser verde para fazer um clareamento, eu preciso de um gel vermelho para clarear. Se eu pego um LED violeta e um gel de clareamento vermelho, eu não vou ter interação, eu não vou ter uma fotoativação do meu processo. E quando a gente vem para as terapias dentro dessa parte do PDT, da terapia fotodinâmica, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter essa complementação. A gente dentro da saúde basicamente trabalha com laser vermelho e azul de metileno. Dificilmente a gente vai variar, mas algumas pesquisas mostram que se eu trabalhar com a curcumina e tiver uma ativação da curcumina com luz azul, eu vou conseguir ter uma eficiência de morte microbiana também, tá? A doutora Alexandra perguntou se eu posso usar o PDT antes e depois. Não precisa, doutora, fazer 2 vezes. Normalmente a gente faz a terapia fotodinâmica uma vez só, normalmente depois do procedimento clássico aí de raspagem, de descontaminação, enfim, tá? A gente sempre faz depois. E aí o que acontece, gente? Muito bem, Matheus, legal. Já entendi. Terapia fotodinâmica é quando eu vou usar uma luz, um laser vermelho, junto com um azul de metileno, e eu vou promover morte celular. Legal. Mas como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Gente,
Quando a gente cora um tecido, uma região contaminada, com azul de metileno, o azul de metileno ele tem um peso molecular baixinho, então ele consegue ultrapassar ou penetrar dentro dos micro-organismos e corar esses micro-organismos, ok? Para ele atravessar a nossa membrana celular, nós que temos membrana dupla nas nossas células, é muito mais difícil. Então, dificilmente a gente vai ter a penetração do azul de metileno nas nossas células, tá? Já nos seres mais simples, o azul de metileno consegue penetrar e ele vai ficar lá dentro. Quando eu ativo esse azul de metileno com um laser vermelho, o que vai acontecer é que eu vou ter uma cascata de reação lá dentro que vai fazer com que esse azul de metileno ele libere junto com o oxigênio, né? Quando eu excito o azul de metileno, eu vou ter liberação de oxigênio nascente. O oxigênio nascente, o oxigênio singleto, ele é extremamente nocivo para as células. Então, ele promove uma morte celular, normalmente por apoptose, tá? E essa célula, essa bactéria, esse vírus, esse fungo, ele vai perder a capacidade de se multiplicar, de destruir o hospedeiro e tudo mais. Então, é um mecanismo, gente, de ação extremamente muito mesmo, mas muito simples, tá? A técnica, quando a gente aprende, e as variações de técnica, ela fica muito quase que instintiva para eu usar quando eu vejo uma infecção, tá? É quase que instintivo, porque a gente sabe que com a terapia fotodinâmica a gente trabalha aí com quase perto de 100%, ou muitas vezes com uma capacidade de morte de micro-organismos de 100%. Então, se eu estou, por exemplo, fazendo uma remoção de uma raiz residual com infecção, removi a raiz, eu tenho aquele osso que ainda está infeccionado, além de curetar, eu vou curar aquele alvéolo e vou descontaminar com terapia fotodinâmica. Se eu removi uma cárie, mas ela era profunda demais, eu não tive segurança de, mesmo depois de curetar, eu ainda acho que tem alguma coisa, eu quero descontaminar aquelas paredes daquele dente, eu vou aplicar o azul de metileno, vou ativar com laser vermelho e vou conseguir promover uma maior descontaminação da minha escariação, do meu tecido dentário, de uma úlcera numa pele, de uma necrose no nariz. Eu vou sempre conseguir potencializar muito essa morte celular. Então, isso começa quando a gente começa a entender, né, o que acontece com a terapia fotodinâmica quando a gente trabalha nos nossos tecidos. A gente vê que, gente, pode fazer muito parte da nossa rotina clínica e agregar muito mais valor nos procedimentos que eu faço, no sentido de que eu vou ter muito mais segurança e muito mais certeza na descontaminação do que se eu seguir fazendo só o clássico. Não quer dizer que o clássico é ruim, mas tá lá na crista da onda é muito vantagem para a gente quando a gente está dentro do mercado competitivo, né? Então, dominar uma técnica extremamente eficiente de descontaminação é muito eficaz para a gente conseguir ter resultado. Dá para nos mostrar como se coloca a fibra para fazer a terapia fotodinâmica numa endo? Eu não consigo mostrar aqui porque eu não consigo pôr aqui slide e tudo mais, tá? Mas o que acontece? A gente vai ter aí, gente, e depois eu trago mais informações com relação a essas demonstrações, beleza? Eu já falo já. Mas eu vou explicar e vai ficar fácil de entender como é que a gente faz na endo para conseguir fazer uma descontaminação eficiente, beleza? Então não pirem mesmo, para a gente poder seguir em frente. Ó, tá todo mundo me ouvindo, vamos que vamos, tá? Então, gente, a terapia fotodinâmica ela não substitui o que a gente já faz, mas a ideia é eu diminuir essa seleção que a gente faz com antibióticos de bactérias e conseguir ter resultado mais eficiente. Se vocês forem procurar e ver na internet, vocês vão ver que hoje já existem alguns tipos de câncer, já existem alguns tipos de lesões malignas que a gente trata com terapia fotodinâmica, não é com azul de metileno, tá? São outros corantes, mas que a gente consegue promover a morte celular porque as células cancerígenas
só absorvem esse corante, as nossas células não. Então, a capacidade da gente ter uma efetividade aí, logo mais, para muito mais coisas, quando a gente fala de terapia fotodinâmica, gente, isso que a gente está falando é só o começo, tá? A professora Gisele, lá da USP, ela desenvolveu um creme que trabalha através do mesmo conceito, tá? Da terapia fotodinâmica para fazer remoção de cárie. Então é um creme fotoabsorvante de luz que, quando em presença de oxigênio, mata a cárie também. Então, os procedimentos menos invasivos vão ser ajudados por descontaminação com terapia fotodinâmica. Hoje a gente sabe que a luz azul tem uma capacidade, junto com a luz violeta em menor grau, mas também uma capacidade bactericida enorme. Então, as luzes, elas têm essa capacidade de descontaminação. Então, quando a gente associa tudo isso, o racional vai ficando muito mais fácil. Deixa eu responder algumas perguntas de vocês aqui. Afta, úlcera de pressão, pode falar como fazer? Já vou falar. Posso aplicar azul de metileno em uma ferida musculoesquelética para aplicar o laser vermelho? Doutora Paty, só se tiver infecção, tá? Senão não precisa fazer, não. Pode fazer só laser direto. Corante amarelo, amarelado, laranjado, no caso da curcumina, que também pode puxar ali pro vermelho, ele é polivalente, então ele tem uma eficácia menor, tá? Do que o azul de metileno. Dentro da saúde você vai ver que o tempo que a gente espera para corar, o tempo de pré-irradiação com azul de metileno, muitas vezes é mais rápido, ele é menor. Então, para a gente que custa a hora de cadeira, é importante conhecer isso para a gente escolher o melhor para usar no consultório, tá? Então, a gente, por ter o azul de metileno já muito bem sedimentado, né, dentro da prática clínica e dentro dos trabalhos, ele dá muita segurança para a gente trabalhar. Então, não tem muito... Hoje, a gente tem muito menos trabalhos publicados de curcumina do que do azul de metileno, tá? Então, se eu posso dar uma dica para vocês, trabalhem com azul de metileno no consultório que vocês vão ter muito sucesso. Mas muito sucesso mesmo, tá? Então, é muito importante que a gente tenha conceitualmente essa visão de que eu tenho uma aplicabilidade do azul de metileno muito grande, tá? E a gente vai trabalhar normalmente com laser vermelho. Ponto. Então, como a minha missão é simplificar as coisas para vocês também, a gente precisa ter esse conceito simples de que a terapia fotodinâmica ela precisa do laser vermelho, do azul de metileno nas duas principais concentrações que a gente trabalha, e a gente precisa de oxigênio. Ponto. É isso que eu preciso para fazer PDT, tá? PDT é Photodynamic Therapy, desculpa, às vezes eu fico trocando TFD por PDT, é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Muito bem, deixa eu aproveitar aqui um gancho do doutor para explicar para vocês uma coisa. Quanto tempo eu tenho que esperar? O que é quanto tempo que eu tenho que esperar? Gente, quando eu coloco o corante na região que eu preciso descontaminar, não adianta eu imediatamente aplicar luz. Eu preciso dar um tempo para esse corante penetrar nos micro-organismos e aí sim eu fotoativar esse corante. Então, a gente chama esse tempo de pré-irradiação, tá? Esse tempo faz ou pede que eu espere 5 minutos ou 3 minutos ou X minutos a partir do ponto, ou a partir do momento que eu apliquei para eu conseguir ter eficácia, tá? O que vai me diferenciar o tempo de espera? Quando eu tenho um tecido com exudato, então quando eu tenho sangramento, quando eu tenho pus, quando eu tenho saliva, normalmente o meu tempo de pré-irradiação vai ser de 5 minutos. Eu aplico o corante, aguardo 5 minutos cravados no relógio e aí eu venho aplicar o laser em cima, tá? Ponto. Acabou. Chega. É isso que eu preciso. Se eu tenho exudato, saliva, alguma coisa desse tipo, eu vou normalmente esperar 5 minutos, tá? Então o que acontece? A saliva leva o corante muito rápido. Então, doutor, você precisa isolar a região, fazer um isolamento relativo para não desperdiçar corante, beleza? Então, sugador, isolamento relativo, tudo isso é importante para que eu não tenha esse fluido me diluindo o azul de metileno. Ok, pessoal?
Agora, se eu estou trabalhando numa superfície que eu não tenho exudato, eu não tenho fluido, tipo numa escariação que eu já fiz a remoção de cárie, quero aplicar dentro daquele preparo, eu não vou esperar 5, eu vou esperar 3 minutos, tá? Na endo, muitas das vezes, por a gente não ter exudato, a gente pode esperar só 3 minutos também. Respeitei esse tempo, gente, você vai estar trabalhando na eficácia adequada para conseguir ter resultado. Não adianta eu ter pressa, porque senão eu não vou ter efeito, beleza? Não vai adiantar, tá? O Gilney está falando de paciente na UTI. Doutor, complementa isso para eu entender um pouco melhor o que a gente está falando, tá? Eu já vou falar, gente, do azul de metileno, fiquem tranquilos, porque eu vou falar da concentração para vocês, beleza? Então, gente, tempo de pré-irradiação, 5 minutos quando eu tenho fluidos e 3 minutos quando eu estou trabalhando em regiões mais secas. Ah, mas Matheus, eu não quero errar nunca. Eu não quero ficar na dúvida. Deixa 5 minutos corar que você vai estar com sucesso. Quando a gente vai trabalhar contra fungos, tá? Quando eu vou trabalhar contra fungos, normalmente o tempo de pré-irradiação é de 30 minutos. Beleza? Então eu preciso saber exatamente o que eu estou tratando para conseguir ter eficiência. Como limpar esse corante em dentes anteriores, porque às vezes gruda. Igualzinho a gente faz remoção de um evidenciador de placa. Eu pego uma escovinha, vou lá e tiro do dente, tá bom? Com polimento legal ele sai numa boa, tá? Óbvio, você acabou de fazer uma restauração estética, não tem por que fazer terapia fotodinâmica, né? Naquele tempo que a resina vai hidratar, por isso que é legal a gente ter ordem para ter eficiência e ter progresso, tá, gente? Então, a gente vai trabalhando, tá? Então, olha lá, o doutor, ele está falando o seguinte, UTI, pacientes com TOT, traqueostomia, doutor, sem podermos fazer isolamento, etc. Você vai trabalhar com terapia fotodinâmica, com tempo de pré-irradiação de 5 minutos, com azul de metileno a 0,005%, e você vai conseguir aplicar o laser na energia que eu já vou falar, e você consegue fazer descontaminação vamos lá, da região da tráqueo, você consegue fazer descontaminação de úlcera, lesão, escara, de pé diabético, você consegue fazer descontaminação muito prática e muito fácil. Obrigado, doutor. Tubo orotraqueal, valeu. Eu estava com essa lembrança na cabeça. A gente consegue fazer descontaminação, tá? Então, assim, a terapia fotodinâmica ela vem muito de encontro com essa parte onde eu não tenho eficiência antibiótica ou o paciente já tem uma resistência, a gente vai conseguir ter muito resultado, tá? Gente, a gente trabalha com 2 concentrações de azul de metileno, tá? A gente pode mandar manipular sim, tá? Mas você tem que saber muito mais trabalhar com ele, porque eu não entendo mais por que isso acontece, mas às vezes você manda manipular alguma coisa, um sérum, e às vezes ele vem com uma outra textura, você tem que olhar para ele e falar, putz, não está na concentração que eu quero trabalhar. Você tem que saber olhar muito bem. Enquanto você não tem olhar para isso, minha dica é que você compre o azul de metileno já pronto, para você não correr o risco de estar trabalhando com uma concentração errada para a gente ter aí resultado. Ah, mas Matheus, eu quero mandar manipular. Você vai escrever lá no seu pedido de manipulação azul de metileno e a concentração, né? Ele feito em água purificada. E aí você manda fazer 10 ml, 15 ml, tá? Então vai ser muito fácil de trabalhar, tá? Agora, putz, estou começando, não manda manipular, porque você precisa ter um olhar para saber como é que esse azul está, tá? Outra coisa, às vezes eles mandam na farmácia num vidrinho transparente, a luz da sala inativa esse azul de metileno. Então a gente precisa ter um pouco de conhecimento para conseguir mandar manipular, tá? Mas depois que você já está acostumado a trabalhar, que você já sabe bater o olho, e de bater o olho você já sabe qual que é a concentração de azul de metileno que está lá, manda manipular que aí fica mais barato, beleza? E quais são as 2 concentrações de azul de metileno que a gente trabalha? A gente trabalha numa concentração menor de 0,005% e numa concentração maior de 0,01%. Para facilitar um pouco para vocês, que eu não tenho muito tempo de falar isso aqui agora,
o que acontece? Como é que eu vou escolher o azul de metileno que eu vou trabalhar? Normalmente, a concentração maior a gente vai usar também em lugares que eu tenho muito fluido ou muito exudato, tá? Eu vou usar o 0,01%, tá? Se eu for trabalhar em regiões mais secas, eu posso usar concentração menor. Mas se vocês forem ler, a maior parte da indicação para pério, por exemplo, é 0,005%, tá? Dificilmente a gente vai usar concentração maior na pério. Isso, mesma coisa eu falo para necrose de nariz, necrose de pele, para as lesões de pele, você pode trabalhar 0,005%, você vai ter resultado muito bom, tá? Então, basicamente, para orientar a gente seguia por essas informações, tá? Então, assim, gente, onde que eu guardo o azul de metileno? Normalmente, como a gente trabalha em concentração pequena, você não vai deixar guardado no lugar que é quente, né? Normalmente as gavetas são suficientes para a gente manter lá. Se você comprar ele pronto, você vai ver que ele já vem até nas seringas para aplicação. Se você comprar da Fórmula e Ação, se você comprar da Alquimiolux, todos esses que você comprar pronto, ele já vem na seringuinha para aplicar de uso único num paciente. Então você consegue trabalhar muito bem com eles guardados dentro de uma gaveta que você não precisa conservar em geladeira. Beleza? Assim você fica muito em paz. Ah, mas Matheus, eu moro na minha cidade aqui que faz 45 graus na sombra. Então vamos guardar na geladeira, porque aí você devia guardar tudo também para não perder, não ter nada estragando no consultório. Fechou? Então, não vai ter problema, doutora. Se deixar na geladeira também não tem problema. É importante tirar ele antes de aplicar. Pode usar em gel também. Eu acho, doutor, que para usar em gel dentro da boca, ele é um pouco mais difícil, tá? Mas, sendo na concentração correta, vai funcionar perfeitamente. Contanto que você respeite a concentração, como eu contei para vocês, e contanto que você respeite justamente o tempo de pré-irradiação, tá? Legal! Falei do tempo de pré-irradiação, falei de concentração de azul de metileno. O que faltou? Faltou a luz, né, gente? Faltou o laser. Então, o laser, a gente vai usar o laser vermelho para fazer a aplicação, sempre pontual, sempre em contato. Em regiões profundas, eu posso usar a fibra ótica para levar a luz até o fundo de uma bolsa periodontal, por exemplo, para levar a luz dentro de um canal radicular e conseguir entregar quanto de energia? Normalmente a gente faz 9 joules de energia por ponto. 9 joules nos aparelhos mais modernos corresponde a 1,5 minuto por ponto de energia. Isso é suficiente para entregar laser, suficiente para ativar todo o azul de metileno dentro de todos os micro-organismos e promover a morte desses micro-organismos. Tá? Na verdade, doutor, a gente não trabalha com o azul de metileno a 0,1%, ele é muito concentrado daí. Quando a gente trabalha com concentrações muito altas, eu vou ter uma saturação e uma competição, eu não vou conseguir ter uma eficiência clínica tão grande quanto nas diluições menores. Tá? Então, a gente sabe que trabalhando dentro das concentrações que estão aí clássicas, que é 0,01% e 0,005%, você vai ter uma efetividade muito grande para conseguir ter resultado. Tá? Concentrações maiores, você vai ver alguns cuidados de pele, de podologia, tá? Mas não dentro de boca, não normalmente na região de face, que é onde a gente trabalha, beleza? Então, gente, por exemplo, eu tenho uma bolsa periodontal para aplicar o azul de metileno. Eu vou pegar minha seringa, eu posso até usar uma pontinha aplicadora sem bisel para eu não fazer injeção no tecido do azul de metileno. Não é para injetar, hein? É para eu aplicar o azul. Eu vou esperar o tempo de pré-irradiação, 5 minutos normalmente em periodontia, do meu azul de metileno a 0,005%, eu vou pegar meu laser vermelho em 9 joules e vou fazer uma aplicação naquela bolsa, tá? Se eu for trabalhar dentro de um canal de uma endo, eu vou aplicar o azul de metileno na menor concentração também, 0,005%, vou esperar aí 3 minutos de pré-irradiação, vou pegar minha fibra ótica, e aqui o que a doutora perguntou para mim, como é que eu aplico, né? Se eu já coloquei o azul de metileno lá dentro,
já esperei o tempo de pré-irradiação, falta entregar os 9 joules. Eu vou pegar a minha fibra ótica e eu vou ficar fazendo movimentos helicoidais de entrada e saída naquele canal, naquele 1 minuto e meio que eu estou aplicando a luz. Se você acender o laser dentro de um dente com uma... se você acender o laser dentro de um dente, você vai ver que ele acende, o dente fica todo vermelhão. Se você pega a fibra ótica e vai lá dentro, você vai ver que ele acende mais. Então, a segurança de eu fazer o movimento helicoidal é para eu conseguir distribuir a luz que está sendo esparramada lá dentro. Terminei esse 1 minuto e meio, eu vou lavar bem, vou fazer a remoção desse azul de metileno e eu sigo com o tratamento normal. O doutor perguntou, como é que eu faço na afta? Perfeito, doutor. Na afta a gente vai usar o azul de metileno a 0,005%, na menor concentração. Eu vou esperar normalmente o tempo de pré-irradiação de 5 minutos, tá? E depois desses 5 minutos eu vou pegar o meu laser e fazer os 9 joules ponto central na afta. Se ela for muito grande, aí eu vou estender sua pergunta. E na mucosite oral? Se eu tiver uma infecção na mucosite, como é que eu vou fazer? Eu também vou corar, eu também vou esperar os 5 minutos, mas eu vou precisar, se a lesão for muito grande, fazer pontos de 1 minuto e meio, de 9 joules, a cada centímetro, para conseguir fazer a descontaminação daquela lesão, tá? Mas, olha como vai ficando bem mecânica a coisa, ela vai ficando bem simples, conforme eu vou entendendo, né, que assim, legal, o azul de metileno, se eu pegar ele a 0,005%, eu vou ter muita eficiência para trabalhar em tecido mole, tá? A doutora Adriana perguntou quanto tempo tira da geladeira antes de usar. 1 hora, doutora. Ele não pode ser usado gelado ou frio, tá bom? Ele tem que ser temperatura ambiente. Na herpes, a gente vai fazer a mesma técnica que eu expliquei para vocês. Só que antes de eu aplicar o laser, eu dreno as vesículas, tá bom? Então eu pego uma agulhinha, gás estéreo, vou drenar vesícula a vesícula, trocando de gás e a cada drenagem que eu fizer... Drenei tudo, azul de metileno 0,005%, 5 minutos de pré-irradiação, 9 joules por ponto de laser vermelho. E antes você fala para o paciente, viu, vai ficar azulzinho hoje, tá? Hoje vai ficar um pouco azul porque eu não vou lavar e esfregar para não correr o risco de ter algum vírus ali e esfregar ele em outros lugares, tá bom? Por que 9 joules? Doutora, esses trabalhos mais modernos têm mostrado que 9 joules... é a quantidade de energia de luz vermelha necessária e muito capaz de fazer a morte celular aí de 100% dos micro-organismos ou perto disso. Claro, existem outros protocolos, tá? Mas não tenho tempo de explicar tudo isso para vocês aqui e eu também não quero complicar muito a vida de vocês, eu quero descomplicar. Quando a gente fica complicando muito, gente, principalmente para trabalhar com laser... Imagina se eu entro aqui e falo de 7 protocolos, vocês vão ficar pirados. Matheus, eu nem não tenho 2. Qual que eu escolho? É difícil, a gente precisa simplificar para vocês, tá? Então, a doutora Alexandra perguntou aqui, se a lesão for grande eu faço mais pontos? Faz mais pontos. Se eu tiver várias bolsas periodontais, eu vou fazer em todas? Vou fazer em todas, tá? Então, a doutora Ana achou que é muita energia. A questão de muita energia, ela é... relativa, tá? Lembra que a gente trabalha com janela terapêutica, a gente trabalha com várias coisas. Quer pirar mais? Quantos joules eu aplico quando eu faço 30 minutos de laser na minha radial? Não é muito? 30 minutos de laser vermelho? Não, porque eu estou fazendo um processo de tratamento de sangue também, do sangue que está passando ali. Então, é importante a gente ter esse racional, tá? Por isso que é legal a gente tirar essas dúvidas mesmo, viu, doutora? Para a gente poder ficar em paz. O Dr. Landim perguntou, quantos joules por centímetro quadrado? Doutor, normalmente quando a gente trabalha com joule por centímetro quadrado foi uma das coisas que mais fez o laser ser desanimado na odontologia. Principalmente porque as lesões que a gente trata não tem área quadrada, né? As lesões são tridimensionais, as estruturas que a gente trabalha são tridimensionais. Por isso que hoje a gente simplificou, traduzindo de joule em centímetro quadrado para joule. Tá? Aqui tem um vídeo mostrando como fazer, para fazer
essa conversão. Normalmente, se o aparelho tem 0,3 milímetros de área, milímetros quadrados de área, eu vou usar joules por centímetro quadrado para entregar 9 joules. Gente, acho que é 450 joules por centímetro quadrado. Eu não lembro de cabeça agora porque são vários aparelhos diferentes. Então, a gente precisa descomplicar o laser, né? A gente precisa ter o laser de forma prática para que a gente não fique complicado, tá? Então é importante a gente ter esse conceito ou essa definição, né, de que, assim, legal, se eu não me engano, tá? Mas doutor, eu também acho, depois que a gente foi para joules, depois que a gente começou a entender a colherzinha de energia que a célula precisa receber para sarar, ficou tudo mais fácil para todo mundo. Eu sei que alguns aparelhos não têm essa conversão direta, por isso que eu ensino como fazer essa conversão aqui, lá no meu GTV. Acho que é o primeiro ou segundo vídeo do GTV, eu ensino como você fazer uma planilha de conversão para você ter a métrica do seu aparelho, tá? Assim a gente consegue ter eficiência. Então, gente, se eu vou trabalhar em cima de úlcera de pressão, se eu vou trabalhar em cima de osteoradionecrose, onde eu tenho processos infecciosos maiores, o raciocínio da luz, da terapia fotodinâmica, ele começa a ficar muito parecido, tá? Ele não me livra de fazer os outros procedimentos que eu normalmente faço, mas quando eu agrego dentro da minha prática clínica a possibilidade de eu fazer a descontaminação, de eu ter uma eficiência de limpeza, né? Quando eu falo limpeza, é remoção de micro-organismos. É quando eu falo... Eu às vezes enrosco o pé aqui, hein, gente? Liga não. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo em ordem. Quando eu faço, gente, uma descontaminação bucal. Lembra que na boca a gente tem uma grande quantidade de receptor ACE2, que é onde o vírus do Covid se liga para entrar no nosso organismo? Vocês lembram disso, né? E aí a gente tem protocolos de terapia fotodinâmica para fazer descontaminação bucal, de língua, de paciente oncológico, para a gente conseguir ter efeito, tá? Para a gente conseguir ter resultado. Então, assim, dentro desse processo de entendimento de luzes, de entendimento de que a luz violeta ela consegue promover morte de bactérias, a gente precisa abrir nossos olhos de que hoje a gente pode fazer não uma profilaxia, mas uma descontaminação bucal. Eu posso adequar o azul de metileno para me ajudar numa série de procedimentos que eu faço, né? Então é muito importante a gente ter esses conhecimentos e ser crítico no sentido de conseguir resolver. É claro que aqui, infelizmente, eu não consigo de uma vez, numa tacada, explicar todos os conceitos. Eu preciso de mais tempo para isso, para falar de terapia fotodinâmica, mas eu também não quero cansar vocês com isso. Por quê? Porque assim, eu estou meio cansado de complicações de coisas. Eu quero coisas descomplicadas, quero coisas práticas que eu consiga aplicar. A doutora Alexandra falou, mas tem linhas que usam centímetro quadrado devido à área das ponteiras serem diferentes, né? Tem milímetros de diferença? Não. É assim, ó. O que acontece? Vou resumir para vocês. Quanto que eu preciso de água para encher essa garrafinha aqui? Aqui ele fala 350 ml, beleza? Então para eu encher essa garrafinha eu preciso de 350 ml de água, tá bom? Fechou? Beleza. Importa o tamanho da mangueira que eu vou usar para encher? Se eu falar assim, olha, eu preciso encher a garrafa. Se eu tiver uma mangueira muito larga e eu tiver uma pressão forte, eu vou encher mais rápido. Mas eu preciso de 350 ml. Eu preciso de uma quantidade específica para encher aqui. Quando a gente fala de energia, é isso que eu estou falando. Quanto que eu preciso para tratar uma afta? Quanto eu preciso para tratar uma lesão, uma úlcera, uma lesão traumática? Quanto eu preciso de energia para tratar uma hipersensibilidade, uma nevralgia, uma parestesia? Então a gente tem as energias que a gente precisa tratar. Não importa a área da ponta do seu equipamento, contanto que você entregue o quanto a célula precisa para sarar, para ficar cheia de energia, para poder se recuperar, tá? É por isso que a gente tem que descomplicar o laser. E a minha função aqui, gente, é descomplicar o laser para vocês. Eu não paro de trazer informações para vocês, eu quero trazer muito mais, já tenho trazido.
Quero agradecer muito vocês que estiveram comigo na minha semana da laser terapia, que foi há 15 dias atrás, foi fantástica. Uma presença maciça de todo mundo assistindo, foi muito legal. Amanhã se encerram as inscrições do meu curso de laser terapia aplicada. Eu quero dizer e agradecer quem já está se inscrevendo e está estudando, que está aproveitando, falar, gente, obrigado pela chance de poder descomplicar o laser para você e mudar a sua carreira no consultório. Agora, se você não sabe de nada, olha, doutora, podia ser, mas é a aguinha aqui, viu? A gente sabe que o laser ele vem para revolucionar a nossa cabeça e nosso consultório, nossa performance clínica e a nossa... obrigado, doutora Adriana, obrigado pelos elogios. Imagina, eu estou aqui para ajudar a descomplicar, não complicar a vida de vocês. E o curso de laser terapia, que já estamos na 3ª turma, olha lá, a doutora Adriana está falando, gente, o curso é ótimo, ela já fez, ela já é uma expert em laser. Ele está à disposição de vocês para inscrição até amanhã só, hein? A gente vai fechar as inscrições a partir de amanhã, porque eu já vou começar as aulas ao vivo para começar a tirar dúvida dos meus novos experts, para a gente poder se divertir. Doutora Janaína, seja muito bem-vinda. Todo mundo que está entrando e já está fazendo, doutora Roberta, sejam muito bem-vindos, todo mundo que está chegando aí no curso. Se você não fez sua inscrição, sua chance só vai até amanhã à meia-noite. Aí o carrinho vai fechar e eu vou começar com as aulas ao vivo com a minha turma, para a gente poder mergulhar a fundo e poder extrair o máximo de informação, o máximo de conteúdo para vocês. São mais de 40 aulas ao vivo, mais de 300 páginas de PDF de apoio, mais de 150 artigos para você fazer download, aulas ao vivo para a gente tirar dúvidas e conversar sobre temas novos, modernos, canal do Telegram para a gente ter bate-papo, conversa entre a gente. Agora eu vou conseguir entregar mais conteúdo lá. Enfim, gente, muita coisa boa. Se você não se inscreveu, professora Fátima, obrigado pelos elogios. Estamos juntos nessa luta de fazer com que o laser seja bem difundido entre os profissionais para melhorar a performance clínica de todo mundo. A gente está nessa juntos aí já há um tempo. Eu tenho o prazer de trabalhar com a doutora Fátima e a gente ter esse trabalho, esse amor pelo laser, do quanto o laser pode mudar as carreiras dos profissionais da saúde, das infinitas possibilidades de tratamento. Então, se você quer se tornar diferente, quer mergulhar muito mais a fundo comigo nesse assunto, não perde a chance. Então, Junei, o curso ele pode ser pago em 12 vezes de R$ 149,91, tá bom? Você consegue dividir no cartão de crédito até nesse valor, ele custa R$ 1.799. Você consegue, doutor, fazendo uma aplicação de laser por mês, pagar o valor mensal do curso. E todo o resto da sua vida você só vai faturar com laser terapia. Então é um investimento que você faz agora para já começar a ganhar amanhã no consultório. Lá você vai aprender a fazer todos os protocolos, demonstração clínica, tem vídeo mostrando como fazer, onde aplicar, onde que aperta, como que faz, toda a base teórica de laser para você conseguir explicar para o seu paciente o que você vai fazer, para você entender e fazer sentido dentro da sua cabeça o que você está usando para você conseguir ter resultado, tá? E o marketing disso, gente, começa aqui, tirando print, postando no Instagram, falando, olá, estou estudando para te fazer melhores tratamentos. Dentro desse curso, quem se inscrever vai ganhar gratuitamente 100% na faixa o meu curso de gestão de consultório, com toda a expertise que a gente tem adquirido ao longo dos anos para poder fazer você aprender no consultório como ganhar mais dinheiro. Professor Aldo, obrigado. Professor Aldo, professora Fátima aqui ao vivo, obrigado pelos elogios. Trabalhei lá no Doutor Consulta também, estou trazendo toda essa expertise para vocês de graça, hein, gente? O curso de gestão está dentro do curso de laser terapia, então você já aprende a usar o laser, já aprende a precificar o laser para começar a faturar amanhã e ter melhor resultado clínico com seus pacientes. Então, assim, não fica fora dessa.